Olá meninas, boa semana para vocês. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre alimentação adequada. É muito complexo. A gente passa 4 anos ou mais na faculdade, faz pós, faz vários cursos, então é muito complexo num vídeo curtinho assim a gente dizer o que é uma alimentação adequada, principalmente sem conhecer direito o paciente, a pessoa a qual a gente está falando. Mas de uma forma mais geral, o que é que eu posso dizer para vocês? Existem vários tipos de dieta, vários. Dietas que estimulam o alto consumo de proteína e pouco carboidrato, dietas com uma quantidade muito baixa mesmo de carboidrato, que chega às vezes até nem incluir carboidrato dentro das refeições. Tem a dieta paleo, né, que estimula muito o consumo de alimentos menos processados possível. Tem jejum intermitente, que não é necessariamente uma dieta, mas é uma forma como você vai fazer a ingestão dos alimentos, das refeições, passar mais tempo sem se alimentar. Enfim, tem uma infinidade de dietas que cada pessoa que tenha mais afinidade com ela, né? Tem alguns profissionais que são assim, que tem mais afinidade com o tipo de dieta e acredita que só aquela dieta funciona. Primeiro, a dieta que vai funcionar é a dieta que você consegue seguir. Não adianta você fazer uma restrição muito severa, uma dieta muito restritiva, achando que você vai viver o resto da vida com aquela dieta. O efeito que aquela dieta vai trazer para você vai ser só enquanto você estiver conseguindo seguir. Por isso eu não gosto tanto de dizer que eu sou adepta a tal tipo de dieta específico. Porque é algo que a gente tem que pensar, que a gente come o resto da vida da gente. A gente nasceu comendo, vai morrer comendo. Então a gente tem que ter um estilo de vida que a gente consiga ter uma alimentação saudável, que a gente consiga levar ela para o resto da nossa vida. E aí é onde entra a reeducação alimentar, que não fala que você tem que seguir determinado tipo de dieta, mas que você tem que aprender a comer de forma consciente, procurar mastigar bem os alimentos, procurar prestar atenção no que você está comendo. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você aprender a comer, não é nem a totalmente escolher os alimentos, porque tanta gente come aparentemente coisas saudáveis e tem uma mentalidade doente em relação à alimentação, em relação ao seu corpo. Então, o primeiro passo é você aprender a comer de forma consciente, a perceber as características dos alimentos. Eu sei que hoje em dia isso é bem complexo acontecer, porque a vida da gente é uma correria, então a gente tem que conseguir parar para sentar, para se concentrar naquela refeição, mastigar direitinho, tudo como a gente deveria fazer. É um pouco complexo, sim, mas não é impossível, né? E sempre que a gente puder fazer esses exercícios de prestar atenção nas características dos alimentos, no cheiro, no sabor, procurar mastigar bem, é muito importante para ter uma alimentação adequada. Então, o primeiro passo é a forma como a gente está comendo. Segundo, a gente respeitar e tentar entender os nossos sentimentos que tá nos levando a comer. A gente tá comendo por fome, porque realmente tá com fome, tá precisando comer, ou porque a gente tá com alguma ansiedade, com algum sentimento que está fazendo com que a gente nos alimente para tentar nos livrar daquele sentimento. Então, isso também é algo que a gente tem que começar a perceber em relação à nossa alimentação. Por aí vocês tiram, né, que aqui, ó, 3 minutos de vídeo e eu nem falei em relação aos tipos de alimentos ainda, porque é muito complexo essa parte da alimentação. E outra, a gente não pode ver só o nutriente que tem ali, porque a comida, a refeição, envolve muito mais do que os nutrientes. Os nutrientes são extremamente importantes, sim, para a nossa saúde, para nos manter, mas a refeição por completo, ela envolve muito mais coisa do que só os nutrientes. Envolve onde você está, o seu convívio social, envolve suas emoções, envolve muita coisa, certo? Mas, começando a falar de nutrientes agora, é importante que a gente tenha uma alimentação adequada. Não é restritiva, tá? A adequada que eu falo é o quê? Que nos forneça o que a gente precisa. Então, quando a gente for pensar nos alimentos, a gente tem que olhar para ele e entender o porquê a gente está comendo aquilo naquele determinado momento. Que é para nos fornecer os nutrientes que precisamos. E para isso, não necessariamente precisamos comer aquela comida ruim, que associamos, né, dieta com comida ruim. Mas a gente tem que entender que uma alimentação saudável, uma alimentação que nos forneça bons nutrientes, também pode ser saborosa. E isso vai fazer até com que a gente tenha uma aderência muito maior àquela alimentação. Então, para que esses alimentos saudáveis se tornem mais saborosos, o que a gente pode fazer? Investir da gente mesmo fazer a nossa própria comida. Voltando
a falar da realidade atual, que eu entendo que isso também é complicado, mas sempre que possível a gente fazer nossa própria comida, a gente procurar criar novas receitas, novas formas de preparar aqueles alimentos, vai nos dar mais prazer ao comer alimentos mais saudáveis, sim. Então, sobre os nutrientes, precisamos ingerir carboidratos em quantidades adequadas, nem muito nem pouco, tá? Em média, metade da nossa alimentação diária, ela deve vir dos carboidratos. Carboidratos são o quê? São os alimentos que nos vão fornecer energia e algumas vitaminas e minerais, e principalmente também fibras. A maioria das fibras vem dos alimentos, fontes de carboidratos, tá? E é muito importante para diversas funções, desde a nossa saúde intestinal até o controle do açúcar no nosso sangue e a ingestão de fibras. Que a mesma coisa também não precisa ser em excesso, porque em excesso ela já vai prejudicar, porque vai prejudicar a absorção de alguns outros nutrientes que também são importantes. Então, comer alimentos ricos em fibras, carboidratos ricos em fibras, é muito importante, mas não quer dizer que a gente em determinados momentos não possa comer algum carboidrato que tem uma absorção mais rápida, como os doces, como o pão, alimentos mais pobres em fibras, quando a gente está num contexto social que nos permite, ou quando a gente realmente está com vontade de comer, desde que a gente perceba o que é realmente essa vontade, se é alguma compulsão, se é alguma emoção que está fazendo com que a gente queira nos dirigir aquele alimento para satisfazer isso que a gente está sentindo, ou se a gente realmente simplesmente está com vontade de comer. Eu dou muito exemplo de bolo, né? Eu sou louca por bolo. Então, quando eu estou com vontade de comer bolo, eu vou lá e como meu bolo. Mas quando eu estou ansiosa, quando eu tenho ansiedade, quando eu tô ansiosa, quando eu tô com alguma coisa assim, eu tento respirar fundo, tentar resolver a minha situação e não descontar na comida. Então, em relação à ingestão de carboidratos, é importante a gente ter sim o consumo de carboidratos de forma adequada, tá? Proteínas também é a mesma coisa. Todos os nutrientes, na verdade, eu vou dizer a vocês que a gente tem que consumir de forma adequada, porque são nutrientes importantes para o nosso funcionamento, para o funcionamento do nosso organismo, tá? Então, assim, uma coisa fundamental é a ingestão de saladas de frutas. Não é salada de fruta, não, tá? É saladas e frutas. E também pode ser salada de fruta. Mas a ingestão de saladas, a ingestão principalmente de vegetais, que é onde a gente vai ter muitas vitaminas, muitos minerais, muitos antioxidantes, que vai fazer com que a gente funcione melhor. Então é isso, gente. A alimentação adequada não é a gente viver num determinado tipo de dieta. Pode acontecer alguma situação de vida, por exemplo, não vou viajar e eu quero viajar um pouquinho mais sequinha, alguma coisa assim, e eu vou fazer uma dieta um pouquinho mais restritiva para aquela viagem. Mesmo assim, isso ainda é bastante perigoso, porque pode dar um efeito rebote, tá? Então, o importante é a gente ter uma alimentação adequada, uma reeducação alimentar, com estratégias que nos façam ter um estilo de vida saudável, que nos façam nos alimentar bem, que façam a gente ter prazer naquela refeição. E sim, quando a gente quiser, mas com moderação, comer alguns alimentos que são ditos proibidos para quem faz dieta, né? Eu não gosto muito dessa questão de proibir, porque parece que quanto mais proíbe a gente comer alguma coisa mais gostosa, aquele alimento fica, e mais a gente fica desejando aquele alimento. Então não é questão de proibir, de que pode e que não pode. É tudo uma questão da gente saber quando a gente pode e por que a gente está querendo comer aquele determinado tipo de alimento. Então o que eu posso dizer para vocês é que essa semana vocês prestem atenção nas suas refeições, entendam por que você está comendo cada coisa. Não precisa se restringir. Se está com fome, não precisa comer só um monte de folha e de frango e não. Coma de acordo com o que você, com a fome que você está assim naquele momento. Mas também comece a perceber o seu limite de saciedade. Às vezes a gente bota um prato maior, achando que está com muita fome e fica com pena de deixar a comida, né? Claro que não é para ficar deixando comida no prato toda hora. Mas com o tempo a gente vai começando a perceber qual é realmente o tamanho da nossa fome. Ou se se a gente está querendo comer mais porque está acostumada também a comer uma quantidade maior. E por isso a mastigação, mastigar bem os alimentos vai ser muito importante nessa parte de saciedade. Gente, é isso. O vídeo tá ficando muito grande aqui. Eu vim desejar uma semana maravilhosa para vocês. Acredito muito que vocês estão se empenhando, estão buscando dar o melhor que vocês podem. Vai ter momentos de fraqueza, vai ter momentos que você vai achar que não vai conseguir. Deixa o momento de fraqueza passar. Entenda o que você está sentindo naquele momento e não desista. Não desista de você, não desista do que você realmente quer, não desista da sua saúde, porque eu acredito muito em cada um de vocês que estão aqui e vocês mesmos são as principais pessoas que têm que acreditar cada vez mais que vocês podem. Então é isso, meninas. Beijão pra vocês. Qualquer dúvida,
Você sabe que eu tô disponível para ajudar cada um aqui com o maior carinho do mundo, tá? Uma semana incrível.